Vamos agora falar sobre scan de vulnerabilidades e os seus conceitos, né? A gente já definiu anteriormente o que era um pentest, um teste de penetração. Já conversamos sobre esses conceitos, já inclusive fizemos algumas comparações entre pentest e scan de vulnerabilidade. Agora vamos focar especificamente em um assessment de vulnerabilidade, ou seja, num vulnerability scanner, né? Então, o que seria esse scan de vulnerabilidades? Ele é um processo que vai realizar descoberta, né, um escaneamento do seu ambiente ou do seu sistema em busca de vulnerabilidades. Ou seja, ele vai executar uma série de procedimentos dentro do seu sistema operacional alvo ou do seu aplicativo alvo e, baseado nesses procedimentos, ele vai levantar quais são as vulnerabilidades conhecidas que existem dentro daquele sistema. E a gente tem uma pancada de exemplos, por assim dizer, comerciais e não comerciais. Então, as ferramentas de scan de vulnerabilidade, elas podem ser passivas ou ativas. A grande maioria delas é ativa. Mas a gente tem também a possibilidade de fazer coletas de informação através de ferramentas passivas, tais como o Wireshark, que é um analisador de protocolo. Então, ele faz coleta de informações dentro daquele universo de comunicação de rede e, baseado nessas informações, você analisa e pode tentar identificar vulnerabilidades, por exemplo, pela versão da pilha TCP/IP dos hosts com quem você está se comunicando. Então, a partir daí, você pode descobrir qual é a versão do sistema operacional e tentar fazer alguma checagem mais profunda em relação a vulnerabilidades que possam existir dentro daquela versão. E aí, de ferramentas comerciais, a gente tem, por exemplo, o Nessus, que é bastante conhecido e bastante utilizado, Cent, Qualys, o Nmap, que é muito conhecido por ser um scanner de portas, mas ele tem também o seu módulo de scan de vulnerabilidade. Você pode carregar esses módulos tanto na interface gráfica, conhecida dentro do Windows, que é o Nmap, quanto na linha de comando. Você pode carregar isso também. Então, o Rapid7, você tem uma série de possibilidades aí, mercadologicamente falando, para executar esses scans de vulnerabilidade. Então, uma vez que ele faça a avaliação do sistema e ele identifique quais foram as vulnerabilidades encontradas, ele pode gerar uma lista disso daí para você. E dependendo de como funciona esse scanner, a maioria deles faz isso, ele gera já uma outra lista de recomendações. Recomendações para quê? Para você corrigir as vulnerabilidades que foram encontradas. Então, ele checa lá que você está com a versão XYZ do Apache que está desatualizada e que tem lá, faz parte lá do Heartbleed, né? Que foi uma vulnerabilidade muito conhecida de segurança e que proporcionou aí a possibilidade de você ter diversos servidores web comprometidos. Então, ele identifica que você está com aquela versão vulnerável. Então, já sugere a correção para a versão mais recente. Ou então, um arquivo de configuração que você deixou default e que expõe a versão do teu sistema operacional ou do teu web server. Então, já dá a sugestão lá de como você pode fazer a alteração. Então, o objetivo é gerar dados, né, informações sobre vulnerabilidades que existam dentro do teu ambiente e sobre como você pode corrigi-las. Existem algumas regulamentações, como o PCI DSS, que exigem que você rode scanner de vulnerabilidades de tempos em tempos. Você pega esses resultados e trabalha em cima dos resultados para você ir elevando o nível de segurança do seu ambiente de tempos em tempos. Então, se torna uma ferramenta importante do ponto de vista de manutenção do seu ambiente, de você saber o que é que você tem, de você entender exatamente o que é que está acontecendo dentro do seu ambiente. É um levantamento, né, que você faz sobre todas as vulnerabilidades existentes dentro daquele cenário e, de quebra, você ganha a possibilidade, dependendo do software que você utilize, de fazer a correção daquilo dali. Então, de posse daquelas informações, você já recebe o relatório sobre como corrigir. Caso a ferramenta não ofereça essa possibilidade, de posse das vulnerabilidades, você consegue fazer essa pesquisa você mesmo. É só um facilitador, né? Seria um trabalho a menos para você ter, mas sabendo as vulnerabilidades que você possui, você tem como facilmente fazer pesquisas e encontrar
junto aos fabricantes ou desenvolvedores dos softwares ou dos produtos, como você faz para poder realizar a correção daquelas vulnerabilidades que foram encontradas. E aí aqui eu separei duas telas para vocês, uma do Nmap, e aqui foi bem simples. Isso aqui na verdade foi um scan de porta feito para esse endereço IP alvo com a opção agressiva. Então ele mostra de forma mais detalhada. Vocês podem ver aí, tipo, eu tenho um MAC address, eu tenho o sistema operacional que está executando dentro desse equipamento, um roteador wireless, a marca dele, que é o Cisco, a possível versão de kernel que você tem, né? Então, um equipamento um pouco mais antigo, distância de saltos, etc. Então, isso aqui é o básico. Dentro do site do Nmap, vocês vão encontrar, inclusive, os plugins para que você possa fazer scans de vulnerabilidades e alguns testes, inclusive. Deixei também aqui a tela do Cent, que é um dos scanners de vulnerabilidade que eu citei, em que você pode ter aí o levantamento das vulnerabilidades que foram encontradas dentro daquele sistema. A partir disso daí, gerar informativos sobre como você pode atuar no sentido de realizar correções. E aí eu queria aproveitar para mostrar para vocês o mando Nmap, que seria o quê? O manual. Então, eu estou com o Nmap aqui instalado na minha máquina. E aqui eu tenho todas as opções que ele me entrega em termos de customização do meu scan. Então, a gente vai ter a parte Host Discovery, onde você pode importar portas, você pode especificar se ele vai fazer um scan utilizando ICMP também, se vai fazer um ping para saber se o host está no ar ou não. Você pode excluir determinados hosts, endereços IP desse scan. Existem diversas técnicas aqui que a gente pode utilizar, ó, trabalhar com UDP Scan, trabalhar com TCP SYN, que é uma tentativa de conexão, você fazer o three-way handshake, né, o SYN, SYNAC, IAC, onde você estabelece uma comunicação propriamente dita, e você pode, por exemplo, fazer um banner grab, você pegar o banner do sistema remoto e ver o que ele está te oferecendo em termos de informação de conexão. Você pode customizar flags do TCP, então você pode alterar a forma como o teu scanner vai se comunicar com o teu alvo remoto. Você pode especificar portas, se você vai especificar um range de portas, portas específicas, então você pode definir isso daí também. Você pode especificar também como vai ser feito a detecção do tipo de serviço remoto. Então, a gente percebe que tem muita coisa disponível só aqui com o que ele entrega de básico, né? Sem você ir em busca de plugins e de scripts, você já tem bastante coisa para trabalhar em termos de information gathering e de verificação de vulnerabilidades também. Então, a parte de detecção de sistema operacional, performance, você tem possibilidade de fazer evasão de firewall e de IDS e IPS. Então, justamente você conseguir fazer alterações dentro da forma como o teu scanner se comunica com o alvo remoto, para que o firewall não entenda que aquilo é um port scanner, que aquilo é uma tentativa de repente, conseguir informações ou explorar uma vulnerabilidade, caso você esteja utilizando um script de exploração de vulnerabilidade. Definir como é que vão ser as saídas, né, se você vai habilitar a IPv6 ou não. Enfim, a gente tem uma infinidade de coisas. E aí, só para a gente ter um exemplo de output simples, rodar aqui no localhost. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está disparando uma série de verificações para a pilha TCP/IP. Eu não estou com a interface de rede habilitada, mas ele levanta, quando ele levanta o sistema operacional, ele levanta a pilha TCP/IP, então eu vou ter portas de comunicação que já estão alocadas dentro do socket, e elas vão ser listadas aqui. E aí, a partir da identificação dessas portas, eu poderia tentar criar cenários de exploração, ou poderia, de repente, até utilizando já um plugin do Nmap, já tentar explorar uma vulnerabilidade em alguma porta, por exemplo, porta 135, que é a porta conhecida por fazer comunicação RPC em redes Microsoft. Então, eu estou utilizando um host Windows. Então, considerando que eu estou utilizando um host Windows, eu vou ter a possibilidade de explorar
uma vulnerabilidade para máquinas Windows. Então, se eu vejo esse tipo de porta, eu já sei que aquela máquina é o Windows. Obviamente, eu estou fazendo aqui no localhost e isso não, assim, eu não precisaria desse tipo de informação. Mas, supondo que a gente esteja fazendo esse escaneamento de forma remota, eu já teria informação aí sobre o sistema operacional alvo que está sendo executado. Enfim, exercitem, baixem o Nmap, versão Linux, versão Windows, executem os comandos mais comuns, alguns deles, sobretudo as alterações de fragmentação de pacote, avoiding, né, ou seja, contorno de firewall, de IPS, isso costuma ser cobrado na prova, além dos scripts de vulnerabilidade. Então, estejam atentos a isso daí. Ok? E aí a gente vem questionar quais são os resultados que a gente tem de um scan de vulnerabilidade. Então, o que eu vou ter? A lista dos serviços que estão sendo executados dentro daquele sistema-alvo e quais são as vulnerabilidades que esses serviços possuem. Né? Então, eu vou ter lá o meu servidor web, eu vou ter um servidor de banco de dados, eu vou ter um proxy, eu vou ter um ADFS, enfim, eu vou ter uma série de serviços que estão sendo executados dentro daquele sistema e a partir desses serviços, como eu estou realizando scan de vulnerabilidade, eu não vou ter somente o serviço, então vai ser a porta 25 SMTP, 110 POP3, eu não vou ter só isso. Eu vou ter a porta, por exemplo, eu estou rodando a versão XYZ do serviço SMTP do Windows e essa versão tem uma vulnerabilidade conhecida que pode ser explorada de tal forma. Então, você vai ter essa listagem de informação. Então, como eu já tinha comentado antes, além da listagem da informação, ou seja, a vulnerabilidade que foi encontrada dentro daquele serviço, muitos scanners disponibilizam a correção. Então, você pode corrigir aquela vulnerabilidade que foi encontrada através do relatório que foi entregue pós-escaneamento. Então, ele também vai auxiliar no processo de criação de processos. Então, você trabalhar ou com modelos de segurança, trabalhar com templates de segurança, criar baselines de proteção, montar processos, então um processo de backup, um processo de restore, um processo de acesso a um determinado sistema, um processo de disponibilização de um sistema para o público. Então, você pode criar um cenário onde ele só possa ser disponibilizado em HTTPS, o camarada tem que estar numa origem, por exemplo, que ele esteja dentro do Brasil, então fora do Brasil ele não vai conseguir acessar aquele destino. Você tem que seguir uma série de parametrizações em termos do tratamento da entrada de dados, ou seja, você vai garantir que aquele sistema não vai ser vulnerável a um SQL injection ou um ataque de cross-site scripting, dentre outros tipos de ataque. Enfim, você pode criar processos não necessariamente tecnológicos, mas que envolvam tecnologia, para que você disponibilize sistemas, ou para que você desenvolva sistemas, ou para que você implemente ou implante novos equipamentos, por exemplo, dentro do ambiente corporativo. Então, isso nos traz a possibilidade de trabalhar com um cenário onde você tenha uma visibilidade mais completa do que existe no teu ambiente. É como se você fizesse um inventário propriamente dito, só que do ponto de vista de segurança. Então você vai inventariar todas as vulnerabilidades que existem dentro do seu ambiente. E aí você pode escolher se vai fazer isso de forma externa ou de forma interna. Depende muito do que você pretende fazer com as informações. Normalmente, quando a gente trabalha nesse tipo de caso aqui na minha região, onde os clientes contratam um scan de vulnerabilidade, eles querem os dois, interno e externo. Então, eles querem verificar quais são as vulnerabilidades que existem dentro do ambiente interno, ou seja, dentro da rede interna deles, dos sistemas operacionais, dos servidores, ativos de rede, como também querem ver sob o ponto de vista de alguém que está do lado de fora. Então, eles querem saber quais são as vulnerabilidades que os sistemas deles podem ter, que o firewall pode ter, enfim, que os produtos que estão envolvidos na comunicação do sistema e do sistema em si, eles querem saber que tipo de vulnerabilidade existe, né? Então, a gente faz esse trabalho de levantamento
Normalmente a gente recebe esses dados todos, então não é um black box, a gente não precisa sair descobrindo informações, e os scans são executados tanto dentro quanto fora. Os scans de fora, eles são executados de diversos lugares, exatamente para poder evitar os bloqueios dos firewalls, e internamente a gente faz a partir de um ponto de rede comum. Normalmente a gente leva um equipamento que é dedicado para isso, então não seria, por exemplo, esse computador que eu estou utilizando para dar aula para vocês, é um outro computador que eu utilizo, que tem uma versão de sistema operacional específica para trabalhar com esse tipo de coisa. Eu não faço isso com o Windows, eu uso outros sistemas, né? Eu uso o Linux com algumas outras ferramentas e baseado nessas ferramentas eu vou fazendo as coletas de informação e fazendo a avaliação das vulnerabilidades. O processo de identificação de vulnerabilidades ele vai se basear nesses passos. Então, primeiramente a gente vai escolher a ferramenta ou o processo. Como é que você vai identificar essas vulnerabilidades? Uma vez que você escolha a ferramenta, você vai partir para o cenário de execução ou o processo. Então você tem aí uma infinidade de possibilidades nesse cenário. Você pode desenvolver sua própria ferramenta, você pode pegar uma ou várias ferramentas dentro do cenário de escaneamento. É importante a gente lembrar que nem sempre a gente está fazendo o serviço somente por dentro, está fazendo o serviço por fora, como eu comentei. A maioria dos clientes prefere fazer dentro e fora. É importante que você utilize mais de uma ferramenta, ou mais de um processo, ou ferramentas e processos distintos para fazer aquele mesmo scanner. Por quê? Double check. Eu vou falar um pouquinho mais disso um pouquinho à frente, os falsos positivos e falsos negativos, mas é importante que a gente tenha vários outputs distintos e possa comparar esses outputs, essas saídas, para poder a gente identificar o que realmente é válido, né? A gente não confiar somente em uma determinada saída de um determinado produto ou de um determinado processo. Então, uma vez que a gente escolheu o que é que a gente vai utilizar para fazer aquela execução, para trabalhar aquela execução, a gente vai efetivamente executar. Então, a gente vai rodar a ferramenta ou as ferramentas ou executar os processos e começar a coleta das informações relacionadas às vulnerabilidades do ambiente. Uma vez que a gente faça essa coleta, a gente vai elaborar um índice de probabilidade de exploração. Então, o que a gente vai fazer? Do maior para o menor. Então, da vulnerabilidade mais provável de ser explorada para menos provável, a gente começa a criar um relatório onde eu vou ter tudo aquilo que foi encontrado e aí eu vou ter criticidade, as facilidades de encontrar os exploits para explorar aquelas vulnerabilidades, tudo isso é considerado na hora da elaboração desse relatório de probabilidade, para poder o cliente ele ter uma visibilidade bastante completa do quão exposto ele está. Ele tem que ter essa visibilidade para ele saber o que ele precisa atacar de imediato e assim o que ele ganha fazendo aquele ataque imediato. E quando eu digo ataque, eu estou dizendo atacar a vulnerabilidade no sentido de corrigi-la, tá? Não é um ataque você realizar um pentest ou coisa do tipo, não é isso. É você atuar no intuito de conseguir corrigir aquela vulnerabilidade e elevar o nível de segurança do ambiente de forma quase que imediata, né? Então, uma vez que você tenha definido isso daí, você já tem todas as informações, já criou os relatórios, você já tem um índice de probabilidade de exploração, então você vai criar o quê? Um plano de ação. Como é que você resolve os problemas que foram identificados? Como é que você mitiga aquelas ameaças, né? Como é que você elimina aquelas vulnerabilidades? Então, você desenvolve o plano de ação junto com o cliente para que ele possa atuar no sentido de corrigir as vulnerabilidades encontradas e aí você pode marcar um tempo depois. Normalmente esses serviços não são feitos de forma pontual, ou seja, faz uma vez, não faz mais nunca. Não é assim. O ideal é que você esteja executando aí mensalmente, bimensalmente ou trimestralmente. É o ideal. O que a gente vê normalmente é que as empresas executam de 1 a 2 vezes por ano no máximo. Mas você precisa ter esse ponto 1, na verdade o ponto 0 e o ponto seguinte, para poder você conseguir ir medindo a sua evolução. E além de medir a evolução, novas ameaças vão surgindo, novas vulnerabilidades vão surgindo
com o passar do tempo. E à medida que essas vulnerabilidades surgem, você precisa detectá-las e precisa estar assim, hábil a corrigi-las. Então, é um processo contínuo. Você não pode fazer uma vez, executar o que está ali, achar que está seguro e não fazer mais nunca. Não é assim que funciona. Você precisa fazer com uma certa regularidade. Então, voltando para o cenário de plano de ação, realizou, tem as informações, coletou todas as vulnerabilidades, está tudo disponível. Identificou quais são as que são mais fáceis e mais passíveis de serem exploradas, que geram um impacto maior do ponto de vista de risco para a organização. Ok, plano de ação vai ser criado. Então, priorizando aquilo que é mais crítico em termos de funcionamento do ambiente. Então, o plano de ação ele é criado priorizando aquilo que é mais importante, que é mais perigoso também, e obviamente também aquilo que é mais fácil de ser corrigido, que gera um retorno mais imediato. Então, as vulnerabilidades que são passíveis de resolução, ou seja, de resolução mais imediata, e que vão trazer um benefício de segurança, de proteção maior para o seu cliente. E aí, falando agora sobre controles de segurança. A gente divide controle de segurança em 3 itens: físico, lógico e processo. O que é que o controle de segurança vai ter a ver com vulnerabilidade? O controle de segurança, ele é a forma que você tem de garantir que, caso uma vulnerabilidade exista e ela não possa ser corrigida, você consiga criar uma solução de contorno. Além disso, os controles de segurança são o que garantem que o seu ambiente ele vai estar o menos penetrável possível para um indivíduo que tenha a intenção de comprometer os seus sistemas, de roubar uma informação, de acessar um dado seu. Então, esses controles, eles definem o nível de segurança que o seu ambiente possui. Quanto menos controles você tem, ou o quão pior implementados eles estão, aumenta a possibilidade de você ter brechas a serem exploradas. Ou seja, você abre vulnerabilidades quando você deixa de ter controles efetivos. Não necessariamente porque existe uma vulnerabilidade num sistema operacional, mas, por exemplo, a partir do momento que você não utiliza um antivírus no seu host Windows, você está abrindo a possibilidade daquela máquina ser mais facilmente infectada por uma ameaça externa. Então, não precisa necessariamente haver uma vulnerabilidade no sistema operacional. Basta que ele não tenha um controle, como por exemplo um controle lógico, que é um antivírus, para protegê-lo de ameaças que têm por objetivo comprometer endpoints, ou seja, os clientes. Então, isso é um exemplo de uma ausência de controle lógico que pode gerar um dano, por assim dizer, na operação do ambiente. Do ponto de vista físico, uma ausência de controle que pode gerar problemas é justamente a ausência de controle de entrada e saída de pessoas e a inspeção do que essas pessoas carregam consigo mesmas. Eu já tive a oportunidade de prestar serviço para diversos órgãos do governo e a grande maioria deles, quando você entra, você precisa fazer um registro caso você esteja entrando com um notebook. Para quê? Para garantir que quando você estiver saindo, você não está levando um equipamento da corporação. Você não está roubando, por assim dizer, aquele equipamento. Muita gente acha isso um tanto intrusivo. Eu acho necessário. Infelizmente, a gente vive num país, e assim, não só aqui no Brasil, mas também muito aqui no Brasil, a gente vive num país onde o índice de criminalidade é bastante alto. Então, é importante que a gente tenha controles que garantam a segurança dos nossos ativos. Então, nesse caso, a gente está falando sobre segurança física, que é o famoso cara crachá. Você tem um processo que garanta o registro de um dispositivo antes que ele acesse o ambiente. Então, só reforçando, a ausência de controles, tanto físico, quanto lógico, quanto processual, gera a possibilidade de que você tenha brechas. Estejam atentos a isso, tá? E aí, voltando um pouco para a questão dos conceitos dentro do scan de vulnerabilidade, a gente vai ter intrusivo e não intrusivo. Vocês vão se lembrar que no módulo anterior, quando eu estava comentando sobre pentest, eu disse que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o scan de vulnerabilidade ele é não intrusivo.
Ele não gera dano. Ele não gera comprometimento do sistema. Ele verifica o sistema, ele faz uma inspeção do sistema e, a partir dessa inspeção, ele gera as informações que são necessárias para que você tenha o levantamento daquelas vulnerabilidades que, porventura, existam dentro daquele ambiente. Então, normalmente é não intrusivo, mas ele pode ser intrusivo também. Então, considerando o não intrusivo, ele vai fazer uma verificação visual do sistema, então, do ponto de vista somente de quem está observando aquilo dali e não de quem tem acesso. Você não tem um impacto na performance do sistema, nem ele pode crashar, nem ele vai causar indisponibilidade, você vai ter uma negação de serviço, não vai acontecer, e não há uma checagem profunda da vulnerabilidade, não há um teste massivo daquela vulnerabilidade, é uma checagem, então eu identifico que existe, como eu tinha comentado antes, você tem lá o serviço SMTP, ele roda no Windows, está dentro da porta 25, é uma versão XYZ que tem uma vulnerabilidade conhecida. Ela é explorável? Não sei. O que é que diria se ela é explorável? Se a gente fizesse um scan de vulnerabilidade intrusivo. E o intrusivo, ele pode e vai afetar a performance. Porque dependendo do que você realiza em termos de testes, você pode gerar uma sobrecarga no sistema. E essa sobrecarga pode causar indisponibilidade. Ou afetar a performance, então o sistema vai ficar mais lento. Um grande benefício de você fazer um scan de vulnerabilidade intrusivo é justamente um detalhamento maior das vulnerabilidades que você tem dentro do seu sistema. Então, ele consegue ir mais profundo. Então, eu consigo realizar testes. Eu consigo, por exemplo, no mesmo caso do SMTP, identificar se aquela vulnerabilidade, apesar de existente, se ela é explorável. Porque eu vou testar aquilo dali. E a partir do momento que eu testo aquilo dali, eu posso ver se de repente existe algum controle dentro do meu sistema operacional, do meu Windows, que faça com que na hora que você tenta explorar aquela vulnerabilidade que existe, a sua conexão seja, por exemplo, dropada. Ou que o seu processo seja interrompido durante a tentativa de execução de um exploit ou de teste daquela vulnerabilidade. Então a gente vai ter isso daí a partir do momento que a gente faz esse scan intrusivo e que eu trabalho com uma checagem mais detalhada. E aí a gente trabalha tanto com ou sem credencial. Qual é a vantagem que a gente vai ter de fazer um scan de vulnerabilidade com credenciais, né? A gente vai poder acessar informações completas do sistema. Ou seja, eu vou ter a visibilidade de alguém que efetivamente usa ele. Então, do usuário logado no sistema. Então, eu vou poder realizar uma série de testes que eu não poderia se eu não estivesse, se eu estivesse sem credencial. Então, um sem credencial é tipo um black box. Assim, utilizando o conceito de pentest. Aqui é scan de vulnerabilidade. Mas se lembre que o scan de vulnerabilidade ele pode fazer parte do information gathering, da fase de reconhecimento, né, de um penetration test. Então, a gente tem essa viabilidade. Então, tenham isso em mente. Com credencial, qual é o meu maior benefício? Eu tenho a visibilidade de um usuário que tem acesso efetivo ao sistema, ou seja, de um usuário estar logado no sistema, que vai conseguir visualizar tudo aquilo que o sistema fornece. Sem credencial, eu não tenho esse tipo de visualização. Eu vou ter uma visibilidade en passant, ou seja, eu vou ver só aquilo que é visual para qualquer um. Porque eu não tenho credencial, então como eu não tenho credencial, eu não tenho como acessar dados mais profundos daquela aplicação. Falso positivo. O que seria um falso positivo? Um falso positivo é quando você encontra uma possibilidade de vulnerabilidade que na verdade não é uma vulnerabilidade. Como é isso? Então, usando aquele mesmo exemplo do SMTP, vi lá a porta XYZ, a porta 25, que é a porta padrão do SMTP, a versão é conhecidamente vulnerável, só que na hora que eu vou tentar explorar, aquilo não é passivo de exploração. Muitas vezes, os equipamentos que protegem, né, os Unified Threat Management, os Next Generation Firewalls ou os Web Application Firewalls, eles criam um cenário de resposta fake, uma resposta falsa,
para ludibriar o atacante. Então o atacante pensa que existe ali um sistema que é vulnerável, perde tempo tentando explorar aquilo dali, e nisso o administrador do sistema, o administrador de segurança, ele tem a possibilidade de visualizar que tem alguém tentando realizar um ataque e conter aquilo dali. Então, a ideia é criar esse cenário de distração para que, com esse cenário de distração, seja possível identificar mais rapidamente o ataque e fazer a contenção dele. Então, é importante que a gente tenha em mente que, apesar de ser uma coisa bacana do ponto de vista de quem se protege, de quem está executando serviço é uma coisa ruim, porque vai fazer com que você tenha um trabalho maior para garantir que aquela informação está acurada, está correta. Lembram que eu comentei a questão de você usar várias ferramentas? É justamente dentro de falso positivo e de falso negativo. Por isso que a gente vai utilizar várias técnicas, várias ferramentas distintas, vários processos para que a gente chegue a um denominador comum sobre uma determinada vulnerabilidade. Então, isso vai, obviamente, tornar o processo como um todo mais demorado. Mas, apesar de ser um processo mais demorado, ele vai ter uma acuracidade maior, ou seja, ele vai garantir um resultado melhor para quem fez aquela contratação. Ele vai dar uma melhor visibilidade, uma melhor visualização daquilo que, de fato, está ocorrendo dentro do seu ambiente. E aí, para que a gente possa finalizar essa parte de conceitos de vulnerabilidade, dos scans, a gente vai falar sobre o falso negativo, que é o contrário. Você não encontra uma vulnerabilidade que existe. Então, é o caso contrário, né? No outro, a gente encontrou uma vulnerabilidade que não existe. Nesse caso, a gente deixou de encontrar uma vulnerabilidade que existe. Nos dois casos, isso é ruim para quem está realizando o processo de escaneamento. Se você realiza esse scan, seja com o intuito puro e simples de gerar uma análise de vulnerabilidade ou de criar informações para que você possa usar depois na fase de exploração, nesses dois casos, isso faz com que você perca tempo se você não faz o double check, né? Na verdade, vai fazer com que você perca tempo, mesmo você fazendo o double check, porque você vai precisar de mais de um tempo maior para fazer aquela execução. Então, qual o problema disso? Se você faz uma vez só e usa só uma ferramenta ou só um processo, aquela informação pode não estar correta. Você entrega isso para o teu cliente, ou você mesmo executa. Normalmente, quem audita não implementa, mas alguns clientes preferem que quem está auditando já faça a implementação logo, já junta logo o serviço todo. Mas normalmente não é assim. Quem audita não implementa. Mas uma vez que você gerou aquele relatório e você usou uma ferramenta só ou um processo só, e nesse processo exclusivo e só aquele, gerou aquele resultado. Você não checou, você não fez uma segunda checagem com outros processos ou com outras ferramentas. Você pode ter tanto falso positivo quanto falso negativo. Quando o cliente for atuar, ele vai tentar corrigir coisas que não existem, né, vulnerabilidades que não existem, e vai deixar de corrigir vulnerabilidades que existem. Por isso que é tão importante que a gente se utilize de várias técnicas, de vários processos, de várias ferramentas dentro de um processo de scan de vulnerabilidade. Então, tenham isso em mente e atentem para esses dois itens, falso positivo e falso negativo. Eles é o que justificam, são esses dois itens que são os que justificam o uso de mais de uma ferramenta, de mais de um processo, dentro de um cenário de scan de vulnerabilidade e, inclusive, de um cenário de pentest também.